Glória a Deus. Estava a ouvir a letra deste hino e estava ali a ouvir que cessará no céu o pranto. E eu estava pensando, estava a ver se entendia o que é que estava a dizer e depois compreendi. No céu não há pranto. Os anjos não pranteiam, nem Deus, mas cessará no céu o pranto daqueles que forem daqui para lá. Amém? Daqui para lá. Aqui há pranto. Aqui há sofrimento. Aqui há tensão na vida das pessoas, muitas vezes. Coisas preocupantes, coisas que causam medo às vezes. Mas quando nós, com Cristo, estivermos no céu, não haverá mais pranto, nem medo, nem temor, nem aquela tensão que às vezes aqui nós temos em certas circunstâncias. Graças a Deus por isso. É por isso que vale a pena ser crente. Amém? Vale a pena nós termos a nossa fé colocada em Jesus Cristo. É por isso que é muito importante conhecer o que Cristo fez e o que Cristo é para nós. Amém? O que Cristo fez e aquilo que Ele é para nós. Então, podemos dizer que nós temos um grande privilégio em pertencer ao Senhor e ter esta esperança de vida eterna, porque não haverá mais pranto. Diz a Bíblia que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Amém? Glória a Deus. Então, esse dia irá chegar breve. Por essa razão, neste dia, queria que nós abríssemos a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versículo 1, até ao versículo 4. Hebreus, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Talvez lá a projeção dos versículos da Bíblia fosse importante, não agora nesta leitura, mas depois quando eu mencionar algum versículo, colocar ali na tela, e assim nós poderemos acompanhar sem andar à procura na Bíblia logo assim, mas pode tomar nota e depois ver em casa. Graças a Deus. Os irmãos importam-se de ficar mais uma vez de pé, já que vão ficar um pouquinho sentados. Vamos ler a palavra de Deus, então. Diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Amém. Até aqui esta palavra. Que Deus abençoe os nossos corações e os nossos ouvidos ao ouvir a palavra do Senhor, possamos guardá-la. Podemos assentar-nos, glória a Deus. Então, nós vemos aqui que é uma admoestação que vem do autor desta carta, chamada Carta aos Hebreus, para que não deixassem de ter a diligência, ter o propósito de ter aquela firmeza no caminho de Deus e nas coisas que diz respeito à salvação, para que em tempo algum se desviassem delas. O propósito é este, diz logo inicial. Convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Depois fala da palavra falada pelos anjos, está falando da lei, está falando do Antigo Testamento, e depois
diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Glória a Deus. Quando nós nascemos, estamos entrando num processo que não tem mais retorno. Se bem que houve alguém, eu lembro-me, quando eu era ainda jovenzinho, adolescente, a ver uma canção, um fadista cantava "O tempo volta para trás", não é? Era ali do Alentejo, parece. Mas o tempo não volta para trás. O processo não tem retrocesso mais. Desde o dia que nós nascemos, ou que somos gerados, fecundados, nós começamos um processo. Tem início um processo que não vai ter já mais retorno, nem vai ser anulado por completo, de maneira nenhuma. Assim como Deus, quando criou o primeiro homem e a primeira mulher, e que eles vieram à existência, à consciência, lá no princípio, o processo iniciou-se e não tem mais retorno. Podemos não concordar, podemos não estar satisfeitos com os pais que temos, que nos deram a possibilidade de vir à existência, podemos não concordar com muitas coisas na vida, mas uma coisa que você nunca pode é anular o processo e voltar para trás. Tem que andar para a frente. Significa isto que nós temos um princípio, mas o processo não vai ter fim. Ele vai continuar para sempre. Vai continuar para sempre. Isto é, há dias eu falei aqui, creio eu, que Deus não tem princípio nem fim. Deus é eterno. Deus não foi criado. Deus não teve um início. Deus é eterno. Tanto naquilo que nós chamamos para trás como para a frente, no tempo. Então Deus não tem. Até porque Ele não está no âmbito do tempo. E o tempo é uma contagem que se faz porque estamos dentro de um processo planetário que dá contagem de dias, de meses e de anos. Se nós sairmos fora deste processo, desta esfera onde estamos, nós entramos em algo que não tem tempo. Então Deus está para lá desta contagem de tempo, de dias, meses e anos. Deus é eterno. Deus não tem princípio, não tem fim. Podemos dizer então que os anjos não são iguais a Deus. Os anjos são seres espirituais também, mas os anjos têm princípio, então, contudo, não têm fim. Compreendido? Os anjos são criação de Deus. A algum momento na eternidade, Deus criou os anjos. E eles têm princípio, mas eles não têm fim. Um anjo não morre, um anjo não é destrutível, é um ser espiritual que pode ser alterável na sua natureza, em alguns aspectos da sua natureza, mas não pode morrer nem deixar de existir mais. Não deixa de existir. Pode ser um anjo mau, pode ser um demónio, mas ele teve um início, ele não tem mais um fim. Os anjos não serão destruídos. Os anjos caídos que se revoltaram contra Deus, chamados demónios, eles vão ser condenados e eternamente sofrerão a condenação. A condenação é eterna. Portanto, eles não têm fim. Não têm mais cessação de existência. No entanto, no tempo, porque Deus criou o tempo, criou o mundo, criou o sol, estrelas e este sistema solar onde nós estamos. No tempo, Deus criou o ser humano. Deus criou o homem. O homem, então, tem duas componentes muito importantes na nossa vida. É a componente física e é a componente espiritual. Nós temos um princípio. Nós temos um princípio quando somos gerados. Nós somos gerados com uma componente física e com outra espiritual. E aí se dá um início
e porque temos uma componente espiritual, o processo nunca mais terá fim. Ele vai ser eterno porque o espiritual não pode cessar, não pode morrer, não deixa de existir. Pode existir com Deus ou pode existir sem Deus. Ou com Deus ou sem Deus. E isso faz toda a diferença. Mas não anula a existência. Nós continuamos a existir, ou com Deus ou sem Deus. Então, por isso, a grande importância. Agora, ainda, a componente física é a componente mortal. Que ao princípio não tinha esse estigma do mortal em si, mas podia morrer. E por causa do pecado, da desobediência, do afastamento do homem de Deus, da transgressão da ordem que Deus deu ao primeiro casal criado, a morte entrou, porque isso era a condição. No dia em que pecar, certamente morrerás. A morte vai entrar. Então, podemos dizer que Deus criou seres com uma componente física, corpo humano, biológico, e uma componente espiritual. Sendo assim, o homem tem possibilidades de morrer. E há dias eu expliquei também, e isso é que me maravilha. Isso é que me maravilha. Porque o homem tendo componente física, componente espiritual, o homem é suscetível a morrer. Logo desde o início ficou suscetível a morrer. Porque disse, no dia em que comeres, desobedeceres, morrerás. Contudo, tem uma componente espiritual que é eterna. E aí, o que me maravilha foi que Deus criou o ser humano. E agora, note uma coisa, é por isso que está aqui a tão grande salvação. A tão grande salvação. Diga lá comigo, tão grande salvação. Amém? Os anjos não podem ser salvos, porque ninguém pode morrer por eles, eles não são mortais. Eles não são mortais. Os anjos que desobedeceram a Deus estão debaixo de condenação e serão julgados e não têm como retroceder ou serem salvos. Ninguém pode tirá-los da condenação. Ninguém pode tirá-los da condenação. O diabo não pode ser salvo, os demónios não podem ser salvos. Contudo, o ser humano pode ser salvo. E sabe porquê? É por isso que esta tão grande salvação tem um valor imenso. Porque o nosso Deus, não podendo morrer porque é Espírito, é um Deus que é Espírito eterno, não pode morrer. Mas Deus, como criou o homem como a parte mortal, Deus enviou o seu Filho amado, que é Deus, eterno, Espírito. Ele veio e se fez homem, com um corpo que podia morrer, ou ser morto. E assim, o próprio Deus, não podendo morrer como Deus por nós, se fez homem e morreu por nós, para nos salvar. Aí está o grande plano de Deus, misericórdia de Deus, algo excelente e maravilhoso, que podemos dizer que é a grande salvação que Deus nos deu. Os anjos não podem ser salvos, os demónios não podem ser salvos, os anjos são salvos, os anjos são de Deus, os demónios são do diabo, e o próprio diabo, sendo um anjo de luz, como era no início, tornou-se um anjo de trevas, ele não pode mais ser salvo. E eles sabem disso. Não podem mais ser salvos. Por isso, quando os demónios foram confrontados com Jesus, eles disseram para Jesus: vieste aqui atormentar-nos antes de tempo. Porque eles sabem que vão ser atormentados por toda a eternidade. Então ele diz: vieste atormentar-nos antes de tempo. Então há um tempo em que eles vão sofrer a condenação eterna. Agora, nós humanos temos o privilégio, por graça e amor de Deus, nós sermos salvos pelo Senhor. Amém? Nós entramos na mesma condenação que os demónios entraram, porque o diabo tentou Adão e Eva, e o processo se iniciou da morte, da condenação, do homem se tornar um pecador, a natureza pecaminosa. E assim nós hoje não temos uma consciência
porque nos habituamos a viver num mundo de pecado e nós não temos consciência do volume ou da intensidade ou da natureza do pecado quanto ela é má aos olhos de Deus. Por causa da nossa habituação a uma sociedade corrompida e perversa, nós nos ambientamos, nos mentalizamos que a vida é assim mesmo e que tem sido sempre assim. Pelo menos tem sido desde que nós a conhecemos. É verdade. Nós a conhecemos, mas a Bíblia mostra-nos como foi no princípio. Não era assim. E não seria propriamente para ser assim. Mas veio a ser assim. Contudo, Deus tinha um plano de vir nos salvar. E Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos para dar a sua vida e nos salvar. Glória a Deus. Então podemos dizer que como é que nós escaparemos? O diabo não vai escapar, os demónios não vão escapar, os ímpios sem Deus não vão escapar. Nós conhecemos a salvação, que Jesus morreu pelos nossos pecados, nós somos salvos e nós podemos escapar. E muita gente pode escapar. Mas diz como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação. E esta é que é a nossa boa nova. A boa nova pode ser proclamada na terra, a todos os seres vivos na terra. A boa nova que nós podemos ser salvos, livres da condenação, livres de um futuro realmente ruinoso para nós e eterno, um futuro eterno ruinoso, e que nós podemos desfrutar de uma salvação eterna para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, se nós entramos neste processo e não tem retrocesso, quer nós queiramos, quer não, ou nós somos salvos ou nós somos perdidos. Ou nós temos Jesus ou nós não temos Jesus. Não importa a religião que tenha, porque religiões há muitas. E nenhuma religião nos pode salvar. Então posso lhe dizer até, com toda a consciência e certeza, que a Assembleia de Deus, a Igreja Evangélica de Portimão, aqui, sediada neste lugar, não pode salvar a sua alma. Porque só há um que nos pode salvar, que é Jesus Cristo. Foi Ele que morreu. O seu sangue tem valor para nos salvar. O seu sangue tem virtude. O seu sangue tem poder para limpar os nossos pecados quando nos arrependemos e nos dar a garantia do céu. Amém? Porque aquele que morreu naquela cruz não é um homem qualquer, é o Filho de Deus. É aquele que esteve na criação, é aquele que é eterno, é aquele que não foi criado, é aquele que não tem princípio nem fim de dias. Amém? Ele se fez homem e morreu numa cruz por nós. É por isso que Ele é a nossa garantia, é o nosso Salvador, é a nossa esperança, Ele é o nosso futuro. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Portanto, a salvação é grande, uma tão grande salvação, porque ela nos livra de uma grande condenação. A condenação é muito grande. O nosso pecado também é enorme diante de Deus. Eu já disse que nós não temos consciência disso, porque nos habituamos ao modo de vida de uma sociedade que vive sem Deus e se habituou assim. Por isso as pessoas dizem, eu fui criado assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Pois é, morra assim. Tendo consciência ou não tendo consciência do pecado que envolve a vida de cada ser humano. Tendo consciência ou não do que Jesus fez por cada um de nós, para nos salvar e dar a vida eterna, não vai nos livrar da condenação, a não ser que nós tenhamos uma atitude de mudança e de fé em Jesus Cristo e de o aceitar nas nossas vidas. Isso fará toda a diferença. A condenação pode ser grande, o pecado pode ser grande, mas a salvação de Deus é maior que o nosso pecado. É maior do que a condenação. Glória a Deus. Por quê? Porque vem de Deus. Porque o Salvador é grande. É muito grande. É muito poderoso. O Salvador que nós temos, que é Jesus Cristo de Nazaré, Filho do Deus Altíssimo, Ele é o nosso Salvador. E por isso, como Ele é grande, Ele é o Criador de tudo,
Ele é o sustentador de tudo, diz a palavra de Deus no capítulo 1 da carta aos Hebreus. Sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Foi Ele que nos deu a vida que temos. É o Criador, é a origem da vida. Ele é a origem de tudo o que existe. Portanto, Ele é grande. E esse que é grande morreu por nós numa cruz, às mãos humanas, mostrando assim a vileza do pecado humano, que crucifica o seu próprio Criador numa cruz. Isto é terrível. Pensando bem, isto é terrível. O ser humano criado crucifica o seu próprio Criador. Jesus Cristo foi o Criador, co-criador com o Pai e com o Espírito Santo. Sim, Jesus foi co-criador, isto é, criou conjuntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, Ele estava lá. Só que o Filho foi aquele que veio até nós fazer-se homem e dar a sua vida por nós. Portanto, o Salvador é muito grande. A salvação tem que ser grande. Porque se o Salvador é grande, nada pode impedir de salvar aqueles que querem ser salvos. Glória a Deus. A salvação é grande porque ela engloba os três aspectos do tempo: o passado, o presente e o futuro. Amém? O passado, pois todos nós estamos aqui, já temos passado. O nosso passado pode não ter sido agradável a Deus. Podemos ter cometido pecados, erros, coisas, falhas que podem trazer problema à nossa consciência. Mesmo muito amortecida ou pouco formada que seja a nossa consciência nos valores da palavra de Deus e dos conceitos morais e espirituais que Deus tem. Podemos não ter muito conceito, mas temos uma consciência que de alguma maneira ela nos desperta e ela fica perturbada quando fazemos mal, coisas erradas, ela fica perturbada e essas coisas trazem consequências para a nossa vida, para o bem-estar, para a paz no nosso coração, para a segurança da nossa vida, trazem consequências. Portanto, a salvação é grande, porquê? Porque ela nos limpa do nosso pecado e da má consciência do nosso passado. É isto maravilhoso. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós vemos que Jesus morreu por nós, nós podemos reconhecer que somos pecadores e nós podemos dizer a Deus que estamos arrependidos e queremos começar uma nova vida. O nosso passado é lavado, é limpo por causa da morte de Cristo em nosso favor. Quantos é que querem dar glória a Deus por isso? Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. É grande porque ela trata do nosso passado. Deus não vai... Os nossos pecados são o nosso problema, ou um dos nossos problemas. Mas Deus resolveu esse problema. Alguém morreu por nós para nos salvar. Glória a Deus. Depois, o nosso presente, o presente. Nós podemos ter a ajuda contínua de Deus para nos manter salvos e caminhando com Ele a cada dia do nosso dia a dia. Deus não nos deixa nem nos desampara. Podemos dizer que é a salvação presente, que está continuamente nos acompanhando, está sendo desenvolvida em nós. Deus não nos desampara. Deus, aliás, a Bíblia nos mostra até que depois que nós rendemos nossa vida a Deus, que reconhecemos os nossos pecados, nós tomamos uma atitude de aceitar Cristo como nosso Salvador. E diz que a palavra de Deus que Ele vem habitar no nosso coração. Nós tornamos como morada de Deus. Como morada de Deus, Deus está presente na nossa vida para nos ajudar no dia a dia a alcançar vitória. E significa isto a salvação presente nas nossas vidas. O Salvador na nossa vida, que está trabalhando a nossa vida, nos ajudando, nos guiando, nos fortalecendo, nos abençoando a cada dia da nossa vida. E isto é, podemos chamar a salvação presente conosco. E a salvação futura,
Eu posso falar o que a Bíblia diz acerca do que esta salvação contém no futuro. Mas eu podia ficar aqui falando muitas coisas acerca disso. Só o que eu posso vos dizer é que nós temos uma salvação que no futuro tem coisas grandiosas e maravilhosas para todos nós. Amém. Glória a Deus. Temos algo grandioso e maravilhoso que Deus tem preparado para nós. Amém. O nosso futuro está garantido por Cristo, se nós formos fiéis, mantermos nossa firmeza, como nós cantamos aqui. Estamos firmes, ou continuarmos firmes no Senhor, na fé. Por isso temos um futuro. A salvação engloba o nosso passado, anulando as coisas más do nosso passado que nos levavam à condenação. Está presente conosco no dia a dia, é a salvação presente, e ela engloba um futuro radioso, grandioso, glorioso para nós. Está adiante. Glória a Deus. Então, é grande porque ela abrange todas as gerações também. Todas as gerações. Nós, por exemplo, eu já tenho uma outra geração atrás de mim. Não é verdade? Tenho os meus filhos, por exemplo. Já são a geração seguinte. Se Deus o permitir, eu oxalá que seja assim, não é verdade? Eu vou morrer, ou vou para o céu. Claro, que se eu morrer eu vou para o céu. Se Jesus vier eu vou para o céu. Se acontecer alguma coisa eu vou para o céu. E se estou com Jesus, o destino sempre é o céu. Se aconteça o que acontecer, o destino é o céu. Graças a Deus. Eu estou feliz por isso. Por saber que o meu destino, o meu futuro é o céu. É Deus, é a presença de Deus, é o que Ele tem preparado para mim. Glória a Deus. Para mim e para todos nós. Todos nós. Então, mas se eu morrer, e desejo que seja assim, que seja eu a morrer, os meus filhos vão continuar, é a geração futura. Verdade? É a geração futura. Portanto, a coisa maravilhosa é que Deus é o Deus da geração do meu bisavô. Deus é o Deus da geração do meu avô. Amém? Geração do meu avô. Deus é o Deus que salva, que opera e abençoa a geração do meu pai. Amém? Deus é o Deus que abençoa a geração a que eu pertenço, os que são mais ou menos da minha idade. Amém? Quantos estão aqui com 60 anos? 60, casa dos 60, 50, 60, 70, vá lá. Mais ou menos ali é aquela geração. Quantos estão aqui? Deus abençoa a tua geração, a minha geração. Amém? Glória a Deus. Mas vem a geração seguinte, que agora estão nos 20, 30, 40. Não é? Essa geração, Deus abençoa também. É a geração que vem logo a seguir a nós. Mas com 60 anos já dá para outra geração. Já dá para netos também. Não os tenho. Qualquer dia vou ser promovido também. Ainda não são casados. Não são casados, já têm noivas. Então o processo está bem encaminhado para a minha promoção dentro em breve. Daqui mais algum tempo. Então vem a geração seguinte. Os meus netos. Não é verdade? Depois pode chegar aos bisnetos. Porque se Jesus não vier antes, eu estou-me preparando para viver até para lá dos 100. Amém? Quantos aqui é que querem viver até para lá dos 100? Querem. Querer, nós queremos. Amém? Mas aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Se a gente não chegar lá, encontramos no céu. Amém? Encontramos no céu. Essa é a nossa garantia por Jesus Cristo, se nós formos fiéis. Nós encontramos no céu. E as outras gerações estão aí. Mas Deus é o Deus que abençoa, é o Deus de todas as gerações. Ele engloba a salvação, engloba todas as gerações do passado e todas as gerações do futuro. É isso que eu quero dizer, porque a salvação é grande por causa desse aspecto. Não fica nenhuma geração de fora. Foi a geração do tempo do Senhor Jesus Cristo. Foi a geração a seguir a Ele. E aí veio as gerações, o Evangelho foi proclamado. E a igreja foi formada.
E a igreja veio até o dia de hoje. E a igreja está aí. Aleluia, formada. Viram os adolescentes, estes mais novinhos aqui. São o futuro, geração futura da igreja. Amém? Nós devemos intercalar várias gerações dos nossos avós, pais, os que são pais presentemente agora, filhos, netos, todos na igreja, servindo-se, apoiando uns aos outros para chegarmos mais adiante. Glória seja dada ao nome do Senhor. E a salvação os engloba a todos. Glória a Deus. Os mais velhos não pensam que estão mais salvos do que os mais novos. Os mais novos não pensam na igreja que são mais importantes que os mais velhos. Os de meia idade não pensam que só o trabalho esforçado da igreja, o tempo da responsabilidade. Sim, são, mas Deus está com eles, está com os mais velhos, está com os mais novos, está com as crianças que estão nascendo agora. Deus é o Deus de todas as gerações. Glória a Deus. Podemos louvar a Deus por isso. Ninguém fica de fora, porque Deus é o Deus da eternidade, é o Deus do tempo, é o Deus das gerações. A Bíblia diz, de geração em geração, tu és Deus. Diz no Salmo, glória a Deus. De geração em geração, tu és Deus. Também é grande esta salvação, porque ela engloba todo o mundo. Isto é, todas as etnias, todas as nações do mundo. Nós costumamos classificar, ou alguém classificou, o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. Eu não sei se não haverá o quarto. É verdade, o quarto mundo. Mas, para Deus, só existe um mundo. Amém? E esse mundo é global. É global. Esteja na Índia, esteja na China, esteja na Austrália, esteja na Europa, esteja na África, esteja nas Américas, norte, centro e sul. Deus é o Deus de todas as nações, em todo lugar. Das ilhas, daquelas ilhas mais distantes, semeadas no grande Oceano Pacífico, não é? Ali, Deus é o Deus que abençoa aquelas ilhas, onde há milhares de pessoas salvas aí. Amém? Milhares de pessoas salvas. Então, meus irmãos, Deus é o Deus de toda a terra. A língua portuguesa para Deus não é a mais excelente, é para nós. E nós às vezes até pensamos que vamos falar português no céu. Coitados dos ingleses. Na verdade, não nos percebiam nada. Porque o português é uma língua difícil. Então, português é uma língua bonita, não é verdade? Pelo menos nós dizemos amor. Eu gosto muito de ti. Eu te amo. Em português é lindo ou não é? Digam lá. Digam lá se é bonito ou não é. Dizer, eu te amo. Não é? Então, a língua portuguesa, ela é bonita. Quando é falada por pessoas que têm um coração bonito. Mas quando é falada com pessoas que têm ódio, têm a malícia, têm a maldade no coração, a língua portuguesa torna-se muito, muito feia. Então, tudo depende de quem diz e como diz. Muito bem. Mas a língua portuguesa, os portugueses, não são mais excelentes. Mas quero dizer que os portugueses são muito amados por Deus. Porque Jesus morreu por nós. Amém? Os franceses, na verdade, carregam assim no R, assim aquela coisa mais acentuada. Os alemães também têm a sua língua assim, difícil. Eles lá falam no Borchen e aquela coisa assim. Na verdade, Arbeiten. Temos aqui uma falando de alemão. Ich, Liebe, dich. Muito bem, graças a Deus. Então, Deus ama-nos a nós, mas ama os alemães que falam a língua alemã, falam a língua inglesa, a língua francesa e outras línguas que nós não conhecemos, dialetos em todo o lugar. E Deus ama essas pessoas. Vejam bem, Deus tem permitido que a Bíblia tenha sido traduzida em milhares de línguas para chegar a todos os dialetos, porque Deus ama toda a gente
e quer que todos conheçam a sua palavra e conheçam que Jesus morreu por eles e sejam salvos também. Glória a Deus. Deus ama, esta salvação é grande, é abrangente, é para todo o mundo. Não é só para um grupinho, é para todo o mundo. Por isso nós temos uma grande tarefa de falar às pessoas para que elas conheçam e possam optar. Ninguém opta por uma coisa que não sabe que existe, que não ouve, que não tem conhecimento. Não pode optar. Não tem uma opção. Mas quando nós ouvimos as boas novas do Evangelho, nós então é-nos dada uma opção de escolha. É-nos dada a capacidade de entender. E ao entender, nós podemos escolher. Podemos fazer uma avaliação e podemos escolher. Ficar perdidos ou ser salvos. Maravilhoso, não é? Deus nos dá a opção. Temos a faca e o queijo na mão. Costumamos dizer que então o faca e o queijo na mão é que manda. É parte e reparte. Nós temos o faca e o queijo, Deus nos deu a salvação e nós ouvimos e nós podemos optar por escolher e viver a salvação. E Deus estará nesse processo conosco para nos ajudar e abençoar. É grande porque abrange o homem total. O homem total. Já falei aqui que nós temos duas componentes, espiritual e física. Espiritual e física. E a Bíblia diz que o Deus da paz vos abençoe ou santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis diante de Deus. O que é que isto quer dizer? Está falando de 3 componentes. Eu falei de 2 e agora estou a falar de 3. Parece assim um paradoxo, não é? Mas 2 são espirituais. São invisíveis. Faz parte do lado invisível do nosso ser. E uma é a parte visível do nosso ser, que é a física. Parte física, biológica. Ela é a parte visível, a parte física, o corpo. Palpável, não é? É palpável e pode palpar também. Não é? A mão pode ter o tato para outras coisas físicas. Mas eu quero vos dizer, se lhe fosse permitido ou possível você querer apalpar algo espiritual, a sua mão não valia de nada, porque não apanha nada. No entanto, ele existe. Amém? Ele existe. Esta mão só dá para as coisas materiais. Para estas coisas. Porque é física. Para o espiritual, esta mão não serve de nada. Esta mão não pode realizar nada no que é espiritual. Mas nós temos uma área espiritual. O lado do espírito, que é que tem comunhão e ligação com Deus. Consciência de Deus. E temos a alma, que é aquela que racionaliza as emoções, a vontade, e estão aí na alma, que depois desenvolve toda a conexão, tanto para o lado espiritual, como para o lado físico também. E assim nos movemos dentro do mundo físico, com uma componente espiritual, onde Deus pode estar presente na nossa vida também. Amém? Glória a Deus. Foi esse o plano de Deus desde o início. Estar presente na nossa componente espiritual para influenciar tudo na vida dentro deste planeta. Mas o homem colocou Deus de parte para viver sozinho dentro do planeta, sem Deus, sem esperança e sem salvação. Por isso o homem está no desespero que está, no medo que está, com o planeta quase destruído. Porquê? Colocou Deus de parte. Mas Deus quer entrar na vida do ser humano, na parte espiritual do ser humano, para começar a conduzir a sua vida. Não só para enquanto vive aqui, mas por toda a eternidade. E essa é a boa nova. Deus é o Deus que salva. A salvação é grande porque engloba a parte espiritual, do espírito, da alma e do corpo. Amém? Parte espiritual é a parte que não morre. É a parte que não cessa a existência. Ainda que o nosso corpo vá para a sepultura e fique para trás, a nossa existência continuará com Deus ou sem Deus. É por isso a salvação é grande, porque engloba não só o espírito, a alma, mas engloba também o nosso corpo. Por quê? Porque é que nós falamos do nosso corpo?
Porque é que a Bíblia fala no nosso corpo? E é por isso que a salvação também é grande nesse aspecto. Porque não só nos salva para irmos para o céu, a nossa alma e espírito. Amém? E viver eternamente com Deus. Mas o nosso corpo baixa à sepultura. Até que Jesus venha. Ele vai ressuscitá-lo para que um corpo transformado e espiritualizado, ele possa viver por toda a eternidade com Deus. Amém? E nós termos o nosso corpo de volta, mas agora espiritualizado, não mais físico apenas, mas espiritualizado, para que possa correr, possa viver, possa caminhar, seja incorruptível e nunca mais a morte tenha poder sobre ele. Porque eu já disse que o que é espiritual não morre mais. Se o nosso corpo for espiritualizado, ele nunca mais morrerá. Glória a Deus. Nunca mais morrerá, será eterno, como o corpo de Jesus Cristo, quando ressuscitou de entre os mortos. O corpo de Jesus ficou um corpo eterno. Sabem que Jesus tem o seu corpo que caminhou aqui na terra, lá junto do trono, onde ele está junto do Pai, à mão direita do Pai, tem o seu corpo lá. Só que não é um corpo de carne mais, mas é um corpo espiritual. Porque quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que a morte nunca mais terá domínio sobre ele. Jesus é eterno. Jesus é eterno. Jesus é Deus eterno e Jesus é homem eterno, ressuscitando o seu próprio corpo, e ele vive para sempre. E é por isso a garantia da nossa salvação. E nós seremos semelhantes a Jesus, diz a palavra do Senhor. Semelhantes a Ele. Então significa que o nosso corpo vai ser semelhante ao de Jesus. Será um corpo eterno também, depois de ressuscitar. No entanto, o processo continua. A morte está aí. A morte está aí levando pessoas, pela velhice, por acidentes, por doenças, levando pessoas para a sepultura. Sim. Mas Deus está no controle do processo. Porque o nosso corpo pode ir para a sepultura. A nossa alma e o nosso espírito, se estivermos ligados a Cristo, nós vamos estar com Cristo, conforme a palavra de Deus nos diz. Nosso corpo ficará na sepultura até que Jesus venha. Porque a Bíblia diz que a trombeta soará e Jesus Cristo voltará para vir buscar a sua igreja, os que são dele. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos serão transformados e subirão ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Sempre. O que é que isto quer dizer sempre? Depois de ressuscitar, estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre com as três componentes ativas, indestrutíveis, eternas, para sempre. Espírito, alma e corpo. Amém. Então, a nossa salvação não é uma salvação para apenas salvar parte do nosso ser, que está aqui hoje. É para salvar todo o nosso ser. E para sempre. Nosso corpo tornar-se-á eterno. E como Jesus, a morte não terá mais domínio sobre ele, ele nos tornará semelhantes ao nosso corpo. A morte não terá mais domínio sobre ele. E assim para sempre estaremos com o Senhor. É por isso que vale a pena ser crente. Estão a dizer, vale a pena ser crente. Vale a pena seguir o Senhor. Vale a pena optar. Quem ouve estas coisas e as despreza, o que é que acha? O que é que acha que essa pessoa, a atitude dessa pessoa é sábia? Olha, Deus nos mostra isto na sua palavra. Se alguém está aqui que não tem uma Bíblia, adquira uma Bíblia. Porque a Bíblia contém tudo o que eu tenho estado a dizer. O que eu sei, o que eu falo aqui, aprendi na Bíblia. Estudando a Bíblia, conhecendo a Bíblia, para poder dizer estas coisas com toda a confiança, sem temor e sem vergonha. Amém? Sem vergonha. Isto está sendo dito aqui, está sendo gravado em vídeo, está sendo transmitido direto na internet. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode ouvir o que eu estou dizendo aqui. E eu não tenho nenhum medo, nenhum vergonha, nenhum problema com isso. Porque é o que a Bíblia está dizendo. Glória a Deus. É o que a Bíblia nos diz, é o que Deus diz, é o que Deus nos garante. Aqueles que creem, a salvação é grande e é mesmo grande. Glória a Deus. É mesmo grande. E estas são as boas novas que Jesus mandou pregar em todo lugar, em toda a terra. E nós vamos ler e terminar em Atos
Livro de Atos, capítulo 17. Capítulo 17 e versículo 30 em diante. 30, 31. Dezessete, 30, 31. Diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Glória a Deus. Deus está anunciando, são as boas novas que Deus mandou o seu povo anunciar, a sua igreja anunciar, que podem se arrepender e serem salvos, perdoados, o seu passado é limpo, como eu já falei, o seu presente é ajudado com a presença de Deus e a ajuda da sua palavra, e o seu futuro é garantido por Deus, um futuro eterno, glorioso. No entanto, Deus anuncia que o homem deve se arrepender do seu caminho, do seu modo de vida, e começar um novo modo de vida com Deus. E depois, nós vemos aqui, porquanto tem determinado, e ninguém o vai impedir. Não, ninguém o vai impedir. Deus tem determinado em que com justiça vai julgar o mundo. Está aqui na frente, todos podem ver, então. Com justiça há de julgar o mundo. Portanto, o mundo em que nós vivemos, Deus o vai julgar. Deus o vai julgar. E tem autoridade e poder e capacidade para isso. Pode crer. Há de julgar o mundo por meio do homem ou do varão ou do homem que destinou. Há um homem. É por isso que há bocadinho eu disse assim. Eu disse, Jesus é eterno e é Deus, mas é homem, e o seu corpo que esteve aqui neste mundo, que nasceu da Virgem Maria, e cresceu, e cerca dos 33 anos para os 34, foi morto numa cruz. Esse corpo teve de sexta para sábado, de sábado para domingo, na sepultura, e no domingo de manhã, ninguém mais viu o seu corpo na sepultura. Estava guardado por soldados do Império Romano. Ele estava lá guardado, selado com o selo do Império Romano, o sepulcro. Ninguém podia tocar naquele sepulcro. Mas Deus pode tocar em qualquer coisa, quando os homens se queiram opor a qualquer coisa. Deus pode tocar em tudo. Deus não está sujeito às determinações humanas. E aquele selo foi quebrado. Um tremor de terra veio, quebrou o selo, e 2 anjos removeram a pedra do sepulcro e estavam sentados em cima dela. Quando as mulheres foram de manhã, pensando que poderiam ungir o corpo de Jesus na sepultura, encontraram a pedra removida. Os guardas tinham corrido para a cidade, apavorados com o que tinha acontecido. E elas chegaram lá, e foi-lhe dito assim, porque buscais o vivente entre os mortos? A pergunta é interessante. Porque é que vocês buscam o vivente entre os mortos? Não está aqui, já ressuscitou. Glória a Deus. Já ressuscitou. Então quem é esse homem que está ali? Através do qual Deus vai julgar o mundo. O mundo vai ser julgado por um homem. Mas esse homem é Deus. Amém? Esse homem é Deus. É o Filho de Deus. É aquele que criou o universo e todas as coisas e que sustenta tudo. É este homem aqui, por meio do homem que destinou. E disse, deu certeza a todos. Porque como é que nós temos a certeza que o mundo vai ser julgado e temos a certeza que é um homem chamado Jesus que vai julgar o mundo? Um homem, entre aspas. Um homem que não é igual a ninguém, nem ninguém é igual a ele. Por meio do homem que destinou e disse, deu certeza a todos,
ressuscitando diante dos mortos. Essa é a marca que dá a garantia para tudo. Jesus está vivo e está vivo para sempre. Amém? Jesus está vivo e está vivo para sempre. E é o que está escrito na palavra de Deus. Isto não pode ser alterado. Deus vai julgar o mundo. Aquele que for dele, que pertencer a Jesus, que amar Jesus, que dê lugar a Jesus na sua vida, que se arrepender dos seus pecados, porque é o que diz no versículo anterior a este que está aqui. Deus anuncia a todo homem que se arrependa, porquanto tem determinado um dia e com justiça vai julgar o mundo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar em pé. Eu quero continuar a ser diligente para guardar as coisas que eu ouvi, que tenho ouvido e que tenho conhecido. Amém? Quantos aqui querem guardar o que têm ouvido? Porque esta mensagem hoje não é o primeiro dia que foi anunciada. Esta mensagem vem sendo anunciada há séculos e milénios. Amém? Séculos e milénios que esta mensagem vem sendo anunciada. Está escrita. E foram os homens do primeiro século da igreja que escreveram aquilo que lemos ali e que escreveram parte da Bíblia. Então, esta mensagem é proclamada há séculos e milénios. E nós, hoje não estamos ouvindo, pode alguém estar ouvindo pela primeira vez, mas esta é a mensagem que nós temos ouvido. Então nós devemos ser diligentes em guardar. Quantos aqui é que querem permanecer e guardar? Com a ajuda de Deus, a graça de Deus, a salvação atuante, presente, permanente, que está conosco. Já resolveu o nosso passado, mas agora está conosco para nos ajudar no presente. Amém? Quantos querem? Fiquem com a sua mão levantada. Queremos orar. Mas agora eu queria perguntar, quantos querem começar hoje a desfrutar desta salvação? Que reconheçam que precisam de Cristo e querem Jesus na sua vida? Graças a Deus. Estão aqui algumas senhoras que querem, ouviram e querem, optaram, foi a melhor opção que fizeram. Essa é a atitude mais sábia que se pode tomar, porque nós estamos diante de Deus. Nós estamos diante de uma mensagem que vem de Deus, vem do céu. E a atitude que nós tomarmos diante de Deus é aquela que é aprovada por Deus. A atitude positiva. Então podem crer que Deus hoje tomou a vossa atitude, tomou-a, assinalou-a e não vai esquecer a vossa atitude. E oxalá que vocês não esqueçam também essa atitude que tomaram. Mantenham a vossa mão levantada. Tantos aqueles que já fizeram a sua decisão e conhecem estas coisas, como aqueles que neste dia decidiram aceitar e dar lugar a esta salvação. Queremos orar por todos, por todos. Todos estão incluídos. Deus ama a todos. Deus quer abençoar a todos. E este dia é dia de salvação. E é dia de manter a salvação viva e ativa dentro do nosso coração. Porque Deus não é só salvação do passado, é salvação do presente. Ele está para operar hoje, para perdoar hoje, para abençoar hoje. Hoje é o dia da salvação, diz a palavra de Deus. Aleluia. Querido Pai, nós queremos orar nesta hora, Senhor, e agradecer a Tua graça, a Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui num processo do tempo e nascidos, e Senhor, não podemos voltar mais atrás, mas graças te damos porque Tu nos amaste e nos deste uma salvação tão grande, para, Senhor, podermos ter esperança, ter certeza, ter conhecimento, e experimentar já aqui, Senhor, uma mudança na nossa vida e desfrutar de uma esperança gloriosa, Senhor, que alimenta, que consola, que alegra o nosso coração, porque nós sabemos em quem temos crido, ó Senhor, e que é poderoso para guardar o nosso depósito de conhecimento e de experiências, Senhor, até o fim. Glória ao Teu grande nome. Abençoa também estas vidas que nesta noite têm decidido, Senhor, estas 4 vidas, Deus abençoa em nome de Jesus Cristo. Suas vidas sejam marcadas hoje, marcadas com uma diferença, Senhor, com uma mudança, Senhor Deus, com um sabor diferente, com a alegria da salvação, com o perdão dos seus pecados, Senhor, e uma nova vida começando a partir de hoje. Ó Senhor, abençoa e guarda, no nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai.
Nós entregamos, Senhor, estas vidas. Tu és o Criador, Tu és o Redentor, o Salvador. E, Senhor, a Ti nós pertencemos e queremos que sejas Tu a guardar a cada um de nós, a cada dia, Senhor. Guarda-nos, Senhor, que nenhum volte para trás, que nenhum fique para trás. Senhor Deus, em nome de Jesus, dá vitória ao Teu povo, que o inimigo não consiga enganar as suas mentes, nem os seus corações. Em nome de Jesus Cristo, a Tua influência seja poderosa, Senhor. E que haja em nós bom senso, Senhor, sensibilidade e, Senhor, também um raciocínio correto para sempre ter as coisas pesadas corretamente diante de Ti, Senhor. E as nossas opções e as nossas escolhas sejam aquilo que agrada ao Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus nós oramos, Pai, e nós Te agradecemos. Amém. Todo o povo de Deus diz amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar um corozinho. Estamos